Olha, tudo o que você precisa, que é básico, tá? Precisa ter, tá? Então, você já não vai esquecer mais. O que que você pode fazer? De você organizar um culto com as crianças, se no final está esgotado, ou pior, na hora do culto, perceber que esqueceu de algumas coisas super importantes. Bem, comigo já aconteceu isso algumas vezes, até que eu comecei a prestar atenção o que é que eu não podia deixar passar. E eu comecei a anotar. E hoje eu vou trazer para você exatamente quais são os detalhes, quais são os pontos do culto que você não pode deixar passar, de maneira que você não vai ficar mais sobrecarregado, tá? E no final, ainda para a gente fechar com chave de ouro, nós vamos montar um culto, tá? Vocês vão ver como vai ficar muito mais simples e como a partir de agora você não vai mais esquecer de nada. Então, vamos lá para a tela do meu computador? Bom, então a gente já está aqui na tela do meu computador. E antes de eu falar dos itens, o que que eu quero deixar muito claro com vocês? Isso tudo é importante porque o culto precisa acontecer mesmo sem você. É isso aí, talvez você ache estranho no primeiro momento, mas a gente sabe que as coisas ficam mais complicadas quando a gente está fazendo as coisas para Deus. A gente sabe que a correria aparece, que imprevistos surgem diariamente. Então, se você tiver tudo muito bem estruturado, muito bem organizado, se na semana do seu evento, né, do seu culto ou do seu congresso, você tiver um imprevisto no serviço e tem que trabalhar até mais tarde, você não vai se sobrecarregar, você vai tranquilamente conseguir passar para as pessoas, para uma pessoa para te ajudar, e essa pessoa vai conseguir verificar o que está faltando e dar continuidade até o dia do culto, tá? E digamos que no dia mesmo aconteça um imprevisto, você chegue atrasado, o culto vai acontecer, tá? Porque o mais importante não é, o culto não é sobre nós, o culto realmente é para alcançar o coração das crianças. Então, esse tem que ser nosso objetivo, tá? Não, a gente não tem que montar tudo para ficar na nossa dependência, mas a gente tem que montar tudo para que tudo funcione. Isso é ser líder, tá bom? Então, qual que é o primeiro ponto? Defina o tema e a base bíblica. Parece óbvio, porém tem muitas pessoas que não definem isso, principalmente para culto. Deixa assim no ar, tá? Não, eu só vou fazer uma decoração, tá? Qual que é a decoração que você vai querer fazer? Defina, é a primeira coisa que você vai definir, porque isso é o tema do culto, tá? Para congresso isso normalmente não acontece, mas para culto, quando é culto mensal ou né, trimestral, algum culto assim esporádico, né? Vamos assim dizer, normalmente algumas pessoas não têm o costume de definir esse tema. E para que isso é importante? Vai te auxiliar a definir quais são os hinos que vão ser louvados e vai facilitar a vida de quem for ministrar. Porque é tão ruim, isso eu falo porque eu já passei, a ser convidado para ministrar, para levar a palavra e falar assim, não, não tem nenhum tema. Aí você prepara uma mensagem, algo, né? Lógico, Deus direciona, acaba que as coisas se encaixam, mas você prepara uma mensagem, daí quando chega lá, você vê que é um tema totalmente diferente do que você preparou. Então, assim, você olha, vê a decoração voltada para o plano da salvação e você preparou uma mensagem sobre a pesca maravilhosa, por exemplo. Então, assim, é complicado, você deixa o pregador numa situação delicada, tá? Então defina o tema, não vou definir uma base bíblica, então defina a sua decoração, pelo menos, porque isso vai dar um direcionamento. E outra coisa, o culto ele tem um objetivo, tá? Você precisa fazer o culto querendo algo, querendo alcançar que algo aconteça na vida das suas crianças. E você só vai conseguir isso se você tiver um tema bem estruturado. Porque daí, com base nisso, vai ser muito mais fácil escolher quais são os hinos, muito mais fácil, se quiser fazer um teatro, o que que você vai fazer, tá? Para não ficar um monte de coisa, simplesmente sair do culto aquela sessão, fizemos um monte de coisa legal, mas e aí, qual foi o fruto na vida da criança, tá bom? Então, para você conseguir ter um resultado bom na vida da criança, o tema é essencial. Outra
Outra coisa, já que nós falamos em ministração, antes de você sair convidando, não é só porque alguém me indicou, tá? Primeiro, alguns critérios que você tem que ter. Você já viu essa pessoa pregar? Não, não vi. Uma amiga me indicou. Essa amiga que te indicou, ela já viu essa pessoa pregar? Porque pode acontecer dela de te indicar alguém que ela também não viu pregando. E simplesmente porque em algum momento uma pessoa fala assim: ah, não, chama essa daqui. Mas, sabe, fica aquela situação, você não sabe quem foi que viu e como que foi essa ministração, tá? E por último, qual que é a atenção que você tem que ter? O estilo da ministração se encaixa naquilo que você pensou para o seu culto? Cada pessoa tem um estilo próprio de ministração. Então, de repente, você pensou fazer um culto mais voltado para. Depois vai ser brincadeira, você quer algo que alegre as crianças, e de repente, aquela pessoa que você levou tem uma ministração mais pesada, é aquela coisa que leva a criança mais para o espiritual. Então, assim, não está conexo com o que você está esperando. Ou então você tem um grupo já de crianças que estão indo para a pré-adolescência, então já tem que ser aquela ministração, né? Mais séria, uma coisa mais, né, completa. E de repente a pessoa que você chamou para ministrar é aquela tia que conta as historinhas, como se fosse para crianças de 5, 6 anos, né? 5, 6 anos, de 4, 5 anos, vamos colocar assim. E como que vai ser? Será que as crianças vão conseguir absorver? Gente, eu já presenciei os dois cenários e é complicado, porque se você tem crianças maiores, já de 8, 9 anos, e leva uma pessoa que tem uma tendência de historinha para crianças de 4, 5 anos, elas vão olhar assim, nossa, tá de sacanagem, né? Elas olham para você e, tipo assim, elas até participam, mas você percebe que meio sem jeito, meio com vergonha, meio que não querendo participar. Ou o contrário, você tem um grupo de crianças de 5, 6 anos e leva alguém que já tem uma pregação que é para aquela criança que está indo para a pré-adolescência, o que que vai acontecer? A criança não vai entender nada. Aí é a hora que no meio da ministração a criançada ou está dormindo, ou está fazendo bagunça, ou tem pai querendo ir embora porque a criança não para quieta, tá? Então você pede, então observa como que é a ministração. Se você nunca viu, procura saber. Ah, legal, essa pessoa prega bem. Como que é o estilo de pregação dela? Para você saber se realmente é o momento de você chamar ou não. Bom, e você precisa definir quem é que vai dirigir o culto. De repente você começou agora à frente do trabalho infantil e não se sente confortável. Tudo bem, né? Se nesse momento você não está confortável, é importante que seja você à frente do trabalho. Mas se você não está confortável com isso também, né? Você não vai forçar, você tem que começar aos poucos e tomando a frente. Mas peça ajuda para alguém. Só não vá fazer o seguinte, deixar para avisar na última hora. Avise a pessoa com antecedência. Porque da mesma forma que você vai se preparar espiritualmente, que você vai orar, que você vai consagrar para chegar nesse culto, essa pessoa que vai dirigir o culto, que vai conduzir o culto, precisa também se preparar para isso. Não é só chegar e falar assim, ah, agora é fulano, ah, agora vamos dar oportunidade para o grupo. Não é só isso. É aquela pessoa que vai estar à frente. Pensa bem, você daria o carro para alguém que não sabe dirigir ainda? Que ainda está aprendendo a dirigir? Você não vai dar, porque você sabe que é complicado, é arriscado a pessoa bater. Então, assim, a mesma coisa, a pessoa ela precisa se preparar para aquele momento. Então, avise antes. Tem que ser uma das primeiras pessoas que você vai avisar, para essa pessoa já estar na mesma sintonia que você. Agora, definir a data, todo mundo define, né? Lógico, você vai montar o culto, é normalmente a primeira coisa que se define. O horário também, a gente define o horário de início. Agora, e o horário de término? Você já definiu alguma vez o horário que você vai terminar o culto? E é aí que muitas pessoas se perdem.
Aí a hora vai passando, porque coloca milhões de coisas para acontecer dentro do culto e não tem tempo suficiente para aquilo. Então você precisa definir o horário que vai começar e o horário que vai terminar. Você precisa ter estabelecido isso. O culto vai ter duração de quanto? 1 hora e meia, no máximo 2. Então você sabe, começou às 7, 8h30, no máximo estourando, às 9 tem que estar acabando. Então, assim, ai, teve atraso para começar o culto, começou 7h30, então eu posso ir até 9h30? Não! Aí você vai ter que ser rigoroso no horário para que também não estenda demais, se você está trabalhando com crianças, tá? Tome esse cuidado, tá certo? Então, a partir de hoje, defina o horário de término, porque daí você vai saber controlar melhor. E seja rígido, tá? Não tenha medo de, no meio do culto, se vê que alguma coisa saiu do controle, no meio do culto, falar assim: olha, não, a gente não vai fazer isso aqui porque tem que terminar no horário, tá certo? Bom, você precisa de pessoas te apoiando. E nessa hora é só você pensar o seguinte: quando o pastor está dirigindo o culto, é ele que chega para o líder da mocidade e fala que hino que vai louvar? É ele que chega para as pessoas que louvam o hino da harpa e diz qual hino que vai cantar? Não é. Não é o pastor que define isso. O pastor tem pessoas para quem ele vai direcionar. Então, ele chega para o líder da mocidade, ele chega para quem está responsável pelos louvores, ele chega para quem é responsável pelos obreiros e fala o seguinte: eu preciso de pessoas para isso, isso e isso. Da mesma forma, você tem que se espelhar no pastor. Então, você vai definir o quê? Pessoas responsáveis para chamar os obreiros para trabalhar, para ficar na recepção, para cuidar do som, para quem é que vai ficar responsável pelos músicos e quem que vai ficar responsável pela cozinha, se for o caso de você servir algum lanche ao final do culto, tá bom? Então você define quem que vai ficar responsável. Aí você vai chegar no irmão lá, que é, digamos assim, você tem um obreiro que é responsável pelos diáconos. Você vai chegar nele e vai falar assim: olha, no dia tal, a gente vai ter o culto das crianças, eu preciso de 3 obreiros para me ajudar. Você providencia para mim? Ele vai providenciar. No máximo, o que você vai fazer? Uma semana antes de chegar. E aí, tá tudo certo para o nosso culto? A mesma coisa, quem for ficar responsável pela recepção. E aqui já um detalhe: quem estiver na recepção já deixa certo que essa pessoa vai fazer a apresentação dos visitantes. Porque tem a questão da letra. Às vezes a gente não entende a letra de quem está escrevendo. Então, pede já para a pessoa é, fazer a apresentação, porque é muito desagradável, tanto para quem ficou na recepção, quanto para o visitante, quando o nome é lido de maneira incorreta, fica aquela coisa: ah, o que está escrito aqui? Gente, é muito desagradável, tá? Então, já alinha isso com a pessoa. Quem vai ficar responsável? Som e músico. Né? A gente sempre fica: ah, porque tem poucas crianças e ninguém vem ajudar, porque ninguém liga o som. Eu já, assim, de verdade, já aconteceu de eu não me atentar e chegar no dia do culto das crianças, não ter ninguém para ligar o som. Eu não sabia, ninguém sabia ligar o som. O que que a gente fez? Fez sem som. A gente fez tudo ó, no gogó, né? Porque eu não sabia, graças a Deus a igreja era pequena. Mas naquela época eu era super imatura, eu tava, sabe, no começo ainda. Então, eu aprendi com isso que eu preciso chegar e avisar: olha, vai ter culto no dia tal. Você pode vir? Não pode? Então, quem providencia para mim, por favor, alguém para ficar no seu lugar? Sabe? É responsabilidade da pessoa, a mesma coisa os músicos. Se você não falar para eles que precisa deles no culto, eles não vêm. Você vai no culto se você não estiver envolvido? Se for o culto da mocidade, você não é jovem, você não tem filho jovem, você não tem ninguém na juventude, você vai? É difícil. Se você tiver qualquer outro compromisso, você vai nesse outro compromisso. A mesma coisa são os músicos. Ah, mas os músicos têm obrigação. Custa você chegar e chamar, você chegar e conversar? Não custa, né? Você não vai se prejudicar por conta disso, tá? Então, alinha, você é o líder de novo, tá? E quem fica responsável pela cozinha, já fala para a pessoa: olha, eu vou querer fazer cachorro quente, eu vou querer fazer pipoca.
vão ser 50 crianças, levanta para mim o que vai precisar pra gente fazer tudo isso, tá? Então já converse com a pessoa responsável pela cozinha. Por quê? Você que vai ficar feito doida calculando? Não, gente, já vai ter muita coisa. Só a responsabilidade espiritual que você tem sobre esse culto é muito grande, sabe? Então, divide, delega as funções. Chama alguém que você confie que vai fazer e cobre a pessoa. Fala assim: olha, eu tenho que comprar as coisas para o culto. Me passa, eu preciso dessa lista até tal data, tá? Então cobre essa pessoa, mas deixa na responsabilidade. A mesma coisa, se tiver que chamar alguém para ajudar na cozinha, é essa pessoa que vai chamar. E se tiver qualquer problema, porque tá faltando, ó, fala com a fulana que ela é responsável. Porque é tão ruim. O culto, você tem que imaginar o seguinte: o culto está acontecendo, surgiu um problema. Fala assim, olha, tá dando problema lá na cozinha porque tá faltando. Fala assim, olha, procura a fulana, porque é ela que está responsável por isso. Você não tem como ficar ali do culto se preocupando com esses detalhes. Você tem que ter pessoas que possam tomar a frente para solucionar os problemas por você, tá? Então pense muito bem quem são essas pessoas. Agora, vamos pensar nas igrejas que você vai convidar. Eu já vi muitas das vezes, eu nunca concordei com isso, de a igreja é pequena, comporta no máximo 2 igrejas para você convidar. Aí você faz o quê? Você pega e chama 5 igrejas para o seu culto. E considerando o quê? Que muitas vão faltar. Então eu vou para garantir que tenha 2. Se tiver 3, a gente dá uma apertadinha. Mas e se forem as 5? Eu já presenciei situações assim, que foram convidadas mas 3, 4 igrejas, além do que a igreja comportava, e foi todo mundo, tá? Não faça isso. Então, gente, olha, a partir de hoje, não faça overbooking nos seus cultos, tá certo? Porque o que é overbooking? É uma prática de empresas aéreas, de empresas de meio de transporte, de vender mais passagens do que realmente tem de lugares dentro do meio de transporte, dentro do avião, dentro do ônibus, considerando que, nesse período do ano normalmente é uma desistência, esses horários normalmente têm atraso, então assim a gente consegue fazer com que o avião saia cheio. Só que daí acontece às vezes de não faltar tantas pessoas como eles imaginaram. E existe um problema grande, porque tem mais gente para embarcar do que lugares para sentar. E a mesma coisa, não faça mais isso no seu culto, tá certo? Se você fez isso até hoje, não faça. Qual que é o melhor meio de você garantir que vai ter igrejas participantes? Se você faz tanta questão de ter igrejas colaborando no seu culto, você faz o quê? Anota o telefone da pessoa e dias antes, uma semana antes, 2 semanas antes do seu culto, liga para essa pessoa. Fala assim, olha, eu estou ligando para confirmar se vocês vão conseguir vir no nosso culto, quantas crianças que vêm, para a gente poder se organizar com lembrancinha, para a gente se organizar com a acomodação de vocês na igreja. Gente, é uma festa. Você está fazendo um culto, você está convidando alguém. É igual uma festa de aniversário, uma festa de casamento. É desagradável você chegar no lugar, estar lotado e não ter onde sentar. Não é bonito, tá? Eu não sei da onde que algumas pessoas tiram a ideia que a igreja abarrotada é bonito. Não é, é falta de organização, tá bom? Então, organize. Se acontecer, você se organizou e a igreja lotou, amém. Aí não tem o que você fazer também. Agora, você, de forma consciente, chamar mais pessoas só para garantir que vai estar cheia a igreja, não faça mais isso, tá certo? Bom, alguns nomes a mais que você precisa ter, isso vai depender da estrutura do seu culto, tá? Então, quem que vai ficar responsável pelos louvores ou o hino da harpa? E quem vai ficar responsável pela oferta? Por que eu falei que depende da estrutura? Tem igrejas que no culto das crianças não tira oferta.
né? De repente é um bairro mais carente, então não tira oferta. Aí você não precisa se preocupar com isso. Ou na sua igreja não canta hino da APA. Ok, tem período de louvor? Não, não vou nem cantar hino da APA, nem período de louvor. Então você não se preocupa com isso, tá? Por isso que eu deixei separado esses nomes. Mas se tem essas pessoas que vão decidir quais são, no caso dos louvores, quais são os louvores, quais são os hinos e quem é que vai cantar. Se é só ela, se é ela e mais alguém, tá? Se ela não vai cantar e ela vai chamar outra pessoa, mesma coisa a oferta. Deixa de preferência um obreiro responsável para selecionar as crianças ou os adolescentes que estiverem presentes para ajudar a recolher a oferta. E ele vai ficar responsável também por contar essa oferta. Então, assim, é melhor que seja alguém que já esteja acostumado a mexer com o dinheiro ali da igreja, tá? Agora, com relação ao louvor, se for o seu grupo for cantar, e normalmente a gente está fazendo um culto, as nossas crianças locais, elas louvam. Então, defina junto com as regentes quais são os seus hinos, tá? Não vai você definir sozinho, não deixa as regentes sozinhas. Por que você tem que estar junto? Para garantir que os hinos escolhidos vão estar alinhados com o tema do culto, tá? Esses não podem falhar, tá? Esses precisam estar alinhados. Então, tema, louvores do grupo e mensagem, esses três precisam estar sempre alinhados, tá certo? Agora, cuidado com o número de oportunidades que você dá, tá bom? Você chamou 3 igrejas. Vai dar oportunidade para as 3 igrejas cantarem? Aí você vai dar oportunidade para alguém fazer louvor. Aí seu grupo vai cantar 3, 4 hinos. Aí vai ter apresentação de teatro. E vai ter o que mais, tá? Veja se isso tudo vai caber. Lembra que você definiu o horário de término? Então, você já consegue ir somando os tempos. Ah, então eu levo mais ou menos 20 minutos no início do culto. Aí depois, para os hinos da APA, tem mais 10 minutos. Ah, qual hino da APA que vai cantar? Vai ser esse. Já procura ver quanto tempo que é cada hino. Aí as crianças vão louvar quantos hinos, né? Vai louvar 2, 3? Quais são os hinos? Aí você olha o tempo de cada um e vai somando para você ver quanto tempo você tem. Não esqueça de deixar um tempo bom para a mensagem, no mínimo 30 minutos, tá? Não vai passar para o pregador faltando 10 minutos para acabar o culto. É sacanagem também, né? A pessoa tem que se virar, fazer multiplicação do tempo ali, tá? Então deixa 30 minutos para pelo menos para a mensagem. E se organize com o restante. Poxa, estou vendo que vai ficar muita coisa. Sugestão, coisa que eu prefiro fazer. Chamou várias igrejas, não deixa uma oportunidade para cada igreja. Já combina com todos, na hora de mandar carta, já coloca lá. Todos os grupos irão louvar junto o hino tal. E manda para a pessoa, se for todos da mesma igreja, provavelmente você já tem algum hino que o gesto é igual em todas as congregações. Agora, se não, né, são igrejas bem diferentes, você pode ou pegar já um gesto pronto na internet e fazer exatamente igual, falar assim, olha, a gente vai fazer dessa forma, para eles poderem ensaiar com as crianças, ou então você grava. E você consegue lá no YouTube, você grava, sobe esse vídeo, coloca esse vídeo no YouTube e aí você consegue deixar como não listado, tá? E qual que é a vantagem disso? Você vai mandar esse link para as líderes que você convidou. E é somente elas com esse link que vão conseguir visualizar. Então, se alguém chegar no YouTube e procurar, não vai achar o seu vídeo. Somente quem tiver o link, tá bom? E depois passou o culto, você tira o vídeo de lá, tá? Porque assim você ganha um bom tempo. Porque pensa bem, até o grupo levantar, começar a se preparar e às vezes dá problema no CD da pessoa ou, né, sempre acontece alguma coisinha. Então, às vezes, só para começar a cantar já vai aí uns 4 minutos, né? Assim, chutando que deu muito problema. Aí mais, às vezes, vem aqueles louvores que não acabam nunca. Aí você já perdeu uns 7 minutos do culto, né? Perdeu entre aspas.
Mas, tá vendo? Você agora imagina isso vezes 3, vezes 4, mais os louvores do seu grupo, mais isso, mais aquilo, né? Então acaba que vai estourar o seu tempo, tá? Então pensa muito bem. Minha sugestão de novo. Chamou o grupo, chamou outras igrejas, já combina de louvar. E olha, eu vou ser bem sincera, as crianças, elas preferem. Porque às vezes a gente coloca milhões de louvores achando que vai agradar a criançada. E elas cansam de ficar cantando. As crianças cansam. Elas gostam de cantar uns 2, 3 no máximo. Tá? Agora, essa coisa de ficar cantando, e canta, e canta, e canta, e levanta, e senta, e espera o outro cantar, e espera mais um, espera mais um. A criançada cansa, tá? Eu sei que cansa porque eu já passei por essa situação, tá bom? Então, deixa o mínimo possível. E, por último, você define se vai ter lembrancinha ou não, tá certo? E aqui nessa questão, não é só definir se vai ter lembrancinha, aqui você também, se for ter, você já deixa alguém responsável, tá? Para que ela vá atrás, ela já consiga a doação, ela se preocupe em reunir as pessoas para preparar, porque você vai ter outras coisas. Lógico, você pode dar, com toda certeza, mas deixa uma pessoa responsável por isso, tá certo? Bom, dito tudo isso, né? A gente vai não vai sair só do falar e vamos pôr a mão na massa. Agora vocês vão ver como vai ficar simples. Parece que complicou tudo, mas não. Vou abrir aqui, olha, e vocês vão ver que vai ficar simples. Tcharam! Tá vendo? Eu já montei aqui para vocês uma planilha para montar o culto. Então vamos lá. A gente falou o quê? Que precisa definir o tema. O nosso tema do culto vai ser o amor de Deus. Amor de Deus, tá? Qual que vai ser o versículo base? Bom, eu já pensei aqui o meu versículo e vai ser João 3:16. A decoração. Ai, como a gente está falando do amor de Deus, eu vou colocar corações. Corações, tá? Então, tudo que tiver de corações. E aqui é legal você já definir uma pessoa, tá bom? Então, quem vai definir, quem vai fazer isso vai ser a Valéria. A Valéria vai ficar responsável pela decoração de corações, tá certo? O dirigente do culto vai ser eu mesmo, então, líder, tá? Quem vai ser o preletor? Ah, vai ser a tia. Eu já olhei todos aqueles detalhes que a gente conversou, que pensou, viu que essa pessoa ideal vai ser a tia XX. A data vai ser no dia 30 de janeiro de 2021. O horário de início eu defini como 19 horas. E o horário de fim, bom, 1h30, então vai ser às 20h30. Lembrando daquela marcha. Aí você pode pensar assim: poxa, minha igreja, o pessoal costuma chegar atrasado. Então, coloca uma imagem de atraso, tá? Mas com o tempo, vai acostumando as pessoas que você vai começar no horário. Então, no primeiro culto, 19, espera até 19h30. No segundo, você espera até 19h20, já vai avisando para as pessoas: olha, horário de início às 19. Eu não vou começar às 19h30. Aí você começa às 19h20. No seguinte, você diminui mais 10. E você vai acostumando as pessoas, tá? Mas seja firme. Ah, tem poucas pessoas. Comece com poucos. Porque daí eles vão começar a te levar a sério. Tá certo? Porque senão vai atrasar demais o encerramento, tá? Aqui é a equipe de apoio. Você vai colocar o nome da pessoa responsável por cada um dos grupos. Então, quem vai ser responsável pelos obreiros vai ser o Benedito. A recepção eu deixei com a Joana. O som é o irmão Carlos. O irmão Carlos sempre é ele que cuida do som, então eu já conversei e ele que vai fazer. E aqui é a irmã Débora. A Débora sempre que cuida das músicas lá do grupo dos músicos, na verdade, né? Então, ela já conversei com ela, ela vai chamar o pessoal para tocar. E a cozinha vai ser a Dona Maria.
Porque a Dona Maria é a nossa cozinheira oficial da igreja. Então, já conversei com todo mundo, já está todo mundo ciente e uma semana antes eu só confiro se está tudo certo. Aqui você vai definir o quê? As igrejas. Então, quantas igrejas você vai chamar? Eu deixei espaço para 5, porque depende do tamanho da sua igreja. Mas, assim, eu convidaria no máximo umas 3 igrejas, tá bom? Então, você vai chamar a igreja a BBB e a CCC, tá? Deixa aqui em branco. Hinos da APA. Quem que vai cantar o hino da APA? Quem vai cantar não, quem vai ser responsável pelos hinos da APA? Ah, vai ser a Ivone. Opa, escrevi errado aqui. Vai ser a Ivone. Ok. E pela oferta, o, o irmão Luiz já é o responsável normalmente. Então já tá certo, é com ele que eu vou falar, tá? Aqui vai ser o louvor 1. Louvor 1. Quem vai ser a regente? Você tem mais de uma regente? Então já define quem que vai reger qual hino, tá? Então, louvor 1 e louvor 2, tá? E aqui vai ser as regentes. A regente A e a regente B, tá? E aqui, gente, é super importante, avise com antecedência a criança que vai fazer o solo. Então, você vai chamar a Juliana, já avisa a Juliana antes, porque vai que os pais viajem no dia, né? Então, já avisa antes, a Juliana avisa os pais dela, e o Pedro também vai solar, então avisa também o Pedro, tá? Oportunidades. Você vai definir o quê? Quais são as oportunidades que vai ter dentro do meu culto? Bom, eu vou dar uma oportunidade para cada igreja. Então, você anota aqui, igreja 1, igreja 2, igreja 3, tá? O nome das igrejas. Ah, não, vai ser um louvor geral. Então, a gente vai ter um louvor geral. Vai ter também uma oportunidade para louvor. Opa, louvor na hora da oferta. E aqui você já coloca o nome da pessoa, tá? Vai ser a Jéssica. E eu vou dar oportunidade para leitura inicial para ser uma criança. Leitura inicial vai ser a Camila. Não, vamos pôr o menino? Vai ser o Francisco. Opa, o que eu fiz aqui? Vai ser o Francisco, tá certo? Então você já definiu. Vai ter um teatro, então marca aqui que vai ter teatro também. Aí, teatro, você tem que observar o seguinte: vai levar quanto tempo esse teatro? Poxa, vai dar para fazer período de louvor? Opa, deixa eu apagar aqui. Vamos deixar bonitinho, né? Louvor geral, louvor na hora da oferta. Tá. Qual vai ser o tempo desse teatro? Bom, vai durar 5 minutos. 5 minutos, aí você vai começar a ver o tempo que você vai levar cada louvor e se cabe. Senão você tira alguma coisa, diminui um louvor do grupo, tira o período de louvor, tira um hino da APA, tá certo? E por último, você vai anotar aqui quem que é responsável pela lembrancinha. Pela lembrancinha vai ser a Amanda e a nossa lembrancinha vai ser saquinho surpresa. Pronto. Olha, tudo o que você precisa, que é básico, lógico, pode ser que o seu culto tenha um detalhe ou outro, pode, mas você consegue encaixar, tá? Isso aqui é básico, tá? Precisa ter, tá? Então, você já não vai esquecer mais. O que você pode fazer? Imprime isso daqui e preenche, e tenha isso em mãos, para você sempre estar verificando se
tá tudo certo, se tá faltando alguma coisa, o que falta você acertar. Aí agora você deve estar pensando assim, poxa, eu não tenho facilidade com Excel, né? Excel não sou muito amiga disso. Vou ser boazinha, tá? Vou deixar o PDF com essa ficha lá no grupo do Telegram. Aqui na descrição do vídeo vai estar o link para você ir para o canal do Telegram. Já se inscreve lá para você não perder nada, tá certo? Lá eu também vou mandar notificação quando tiver live, quando tiver vídeo novo. E você vai pegar esse arquivo lá. Aí é só você imprimir e preencher do jeito que for melhor para você, tá certo? Agora, gente, é hora de pensar no seu próximo culto. Já define o tema e vamos trabalhar. Vamos começar 2021 com tudo e sem esgotar. Você fazendo desse jeito, você vai ver só, não vai ter sobrecarga. Você vai delegar com facilidade, com clareza e vai acabar o culto, você vai estar tranquila, leve, porque você não fez tudo, você não ficou responsável por tudo, mas você, como uma boa líder, um bom líder, você delegou. Gente, a gente fica por aqui, até a nossa próxima aula.